Bom, resolução de Guidorizes, capítulo 9.5. Capítulo 9.5, exercício 4. Fazer o esboço do gráfico f de x igual a x sobre x mais 1. Então vamos lá, mais uma vez, recapitulando. Fazer o gráfico de uma função, eu preciso do quê? Domínio. Domínio. Domínio nesse caso daqui é quem? Será os reais, menos menos 1. Uhum. Então, a assíntota vertical primeira que eu achei, menos 1. Aí depois, para mim fazer o gráfico, eu vou precisar agora da derivada primeira e a derivada segunda. A derivada primeira me dá o crescimento e decrescimento, e a derivada segunda me dá a concavidade do gráfico. Então, vamos lá. Quem é a derivada primeira dele? Será 1. Derivada do Derivada do primeiro. primeiro multiplica pelo Repete. segundo, Uhum. menos Menos o primeiro, derivada do segundo, que é 1. que é 1 também. Sobre X mais 1 x mais 1 ao quadrado. ao quadrado. Então, a derivada primeira, tranquilo. A derivada primeira vai ficar só 1 sobre x mais 1 ao quadrado. E a derivada segunda? Será também a derivada do primeiro, que é 0. Já vai ficar Calma. 0. Não, lembra o que eu falei. Quando você tem uma constante em Ah, cima, é constante. melhor Uhum. você usar a regra da cadeia do que usar a regra do quociente. Porque a regra do quociente, embora vai dar certo, não é a maneira mais eficiente de fazer. Tem que fazer mais Uhum. conta. Então, regra da cadeia vai ficar como? Derivada do de fora, que é menos, cai o menos 2. Uhum, Repete o que está dentro. uhum, E em cima fica menos 3. menos 3. Agora, vezes a derivada de dentro, que é 1. Então a derivada da segunda é menos 2 sobre x mais 1 ao cubo. Então agora é só fazer um estudo do sinal. Como é que é o sinal desse daqui? Esse daí será sempre positivo. É sempre maior do que zero. Não tem nenhum estudo de Uhum. sinal muito para fazer. Sempre maior que zero significa o quê? Significa que é a concavidade, que é crescente. A função é sempre crescente. Porque se a derivada é sempre maior do que 1, Uhum. ou maior que zero, desculpa, então ele é sempre crescente. Ela vai ter uma assíntota ali, mas ela tem um ponto onde ela não existe, mas é sempre positivo de qualquer maneira. E a derivada segunda? Em cima é negativo. Vamos ter que avaliar o sinal do de baixo. Tem que avaliar o sinal de baixo. Então o sinal dela vai ficar como? Então, como é o cubo, só vai interferir o que está dentro, né? O Uhum, cubo não altera o sinal. uhum. Então, menos 1, abaixo de menos 1 será negativo. Calma. Negativo com negativo de cima, positivo. Isso. É positivo E daí negativo. e aí é negativo. Uhum. Uhum. Beleza. Agora os limites laterais. E as assíntotas, desculpa. Vamos ver então primeiro se ela tem uma assíntota. A assíntota vertical dela é no ponto menos 1. A gente consegue deduzir pelo gráfico quais são esses limites daí. Mas quando no ponto menos 1 é um limite do tipo menos 1 sobre 0. Mas eu vou conseguir descobrir para onde ele vai olhando a derivada primeira. Eu sei que ela é sempre crescente, então provavelmente ela vai ter que ser vai para infinito e aí depois vem do menos infinito. Uhum. Para mim, olhar essas assíntotas no olho seria onde dá problema, no caso, entre Isso é aspas, onde ou você não tem faz sentido? onde não faz sentido, porque fica como? Ah, Menos 1 sobre 0. aham, Então é infinito ou menos infinito. entendi. Uhum, Aí, tá. olhando o crescimento da função, você já sabe se vai ser menos infinito ou vai ser mais infinito. Aí a gente vai analisar isso quando a gente fizer o gráfico. Mas agora vamos ver a assíntota horizontal. Quem é o limite quando x tende a infinito desse cara daqui?
Será infinito. Infinito sobre infinito. Daí isola o x em cima, corta com o x de baixo com o x, e fica 1. Agora 1 sobre x. Então esse aqui vai dar o quê? 0. Calma. Esse dá 0. Esse dá 0. O limite final dá 1. 1. Esse aqui dá 0, o limite final é 1. Ou seja, 1 é a assíntota horizontal dele. Vamos fazer agora o esboço, com essas informações que a gente tem aqui. Então agora... Vamos lá. Fazer um eixo cartesiano aqui. Quais são os pontos que eu tenho que marcar? Menos 1, 0 e 1. Os pontos que mudam... Na verdade é só o ponto menos 1, né? É o único ponto que tem uma mudança muito significativa do comportamento dela. O menos 1 é o quê? Ele é a assíntota vertical dela. Então a gente põe, só para ajudar o nosso gráfico, um tracejado. Porque isso aqui vai ser um limite que vai para infinito ou para menos infinito. O que mais? Eu sei também que tem uma assíntota horizontal. Onde? No 1. No 1. Então a gente marca o ponto 1 aqui. Opa. Digamos que o 1 esteja mais ou menos por aqui. Se eu coloquei o menos 1 ali, o 1 vai ter que estar mais ou menos na mesma altura. Beleza. Aí o que eu faço? Eu vou simplesmente fazer um tracejado também nessa assíntota daqui. Então a ideia das assíntotas, das retas assíntotas, é você descobrir quem elas são. E aí você faz um tracejado, porque o seu gráfico vai ter que acompanhar elas. Tranquilo? Bom, vamos olhar agora então como é que vai ficar a função baseada no gráfico. Então a função é sempre crescente. Então isso aí não muda. Ela vai ser antes do menos 1 o quê? Crescente côncava para cima. Côncava para cima. E ela tem uma assíntota aqui. Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vou fazer o gráfico numa cor diferente. Então ela está subindo. Eu sei que no limite ela vai chegando cada vez mais perto dessa reta da assíntota, sem nunca realmente encostar nela. Aí ela vai crescendo, vai crescendo. Aí quando ela chega aqui no menos 1, ela tinha que ir para menos infinito ou mais infinito. Só que como a função é sempre crescente, esse limite tem que ser igual ao quê então? Ele não vai ser? Porque assim, Vai passar do a menos função 1. é sempre crescente. O limite dela quando x vai para menos 1 é do tipo 1 sobre 0. Então pode ser infinito ou menos infinito. Será infinito. Então ele é infinito. Então ela tem uma assíntota aqui. Beleza. E agora? De onde ela vem? Para onde ela vai e como é que ela é? Nesse trechinho daqui. Vamos olhar o sinal ali. Então ele é positivo, sempre positivo. Crescente. Só que após o menos 1, ela é côncava para baixo. Então ela é crescente côncava para baixo. Então ela faz isso aqui. E agora ela vai sempre se aproximar dessa reta daqui. Então o esboço do gráfico dela é mais ou menos assim. Vamos comparar lá no GeoGebra, só para ter uma noção. Se realmente... Porque assim, é um hábito bom
para você, se você está começando a fazer gráfico, pega um aplicativo que faça um gráfico. Para você poder comparar se você realmente entendeu as ideias lá de crescimento e tal, com um gráfico de verdade. Porque assim, o que é importante dessa parte da matéria é o quê? É você justamente entender essa relação que existe entre comportamentos no infinito, o crescimento e decrescimento da função. Isso que é importante você ter em mente, que a derivada se conecta como com o comportamento da função. Porque fazer o gráfico tem ferramentas para isso. Então, quais são as assíntotas que a gente tinha? No -1 a vertical. A gente tinha o x igual a -1. Essa é a primeira assíntota. Dá um enter aqui. Vou mudar a cor dela também. Colocar exibir rastro. Tá, a primeira assíntota é essa daqui. Qual era a segunda assíntota? Nos y igual a 1. Y igual a 1. Então tem uma segunda assíntota aqui. Tem como... tá. Estilo. Então deixa eu só mudar aqui. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando como usa o GeoGebra. Porque isso daqui é de graça, então. É uma ferramenta que é interessante. Beleza. Então eu tenho as assíntotas aqui. Agora o gráfico da função mesmo. Quem é na função? x² sobre x mais 1. Não. A gente está fazendo outro exercício. Esse é x sobre x mais 1. É 16, né? Essa daí era 5. Aí, olha só. Vou marcar ela de vermelho para ela ficar mais visível. Olha o que aconteceu. Aqui na assíntota horizontal, então, ela é sempre crescente. Sempre positivo o gráfico dela. Quer dizer, sempre aumentando. O limite dela, quando vai para menos infinito, ele está indo para 1. Então, olha só como ele chega perto, mas ele nunca realmente encosta no gráfico. Se eu aumentar a escala aqui, ele fica quase indistinguível. Só que, se eu der um zoom próximo o suficiente, eu vejo que tem uma distância. É claro que é uma escala insignificante depois de um certo ponto, mas existe. Então ele está vindo da reta y igual a 1. Ele vai indo e vai. Opa! Foi muito para cá. Aí quando ele chega aqui, ele vai lá para o seu limite no infinito, ainda côncavo para cima. Agora, quando ele passa para cá, o limite dele é menos infinito. Ele continua crescendo, só que agora, olha só, ela está côncava para baixo. E aí o limite dela, quando vai para infinito, ele está se aproximando da reta x igual a 1. Então, realmente, o nosso esboço, embora meio tosquinho, ficou mais ou menos parecido. A gente podia ter aproximado talvez um pouquinho melhor. Uma maneira sempre de fazer um gráfico um pouco mais preciso é você calculando os pontos próximos. Eu podia pegar o ponto -2, por exemplo, e ter marcado. Aí eu podia ter feito um gráfico um pouquinho mais preciso se eu quisesse. Mas para o estudo do comportamento, o que a gente conseguiu é mais ou menos isso. Beleza? Beleza. Então, gráfico de função basicamente é isso. Agora, na aula de hoje, a gente vai olhar a história lá das assíntotas que não são nem verticais nem horizontais. Para isso, para ficar mais fácil, a gente vai precisar do teorema de L'Hopital, que a gente vai falar hoje. Aí eu faço os outros exercícios desse capítulo e passo a lista para vocês. Então, beleza, gente. Então, beleza. parar a gravação aqui.